Olá, sejam todas bem-vindas a mais um episódio do Pode Protagonizar. Eu sou a Monique. Eu sou a Marina. Eu sou a Gabi. E hoje nós estamos recebendo a nossa segunda convidada. Antes de apresentá-la, eu preciso primeiro fazer um pedido para vocês. Sigam todas as nossas redes sociais. Nós temos o Instagram do canal, que é o @canal.protagonistas. Nós temos aqui o nosso canal do YouTube. Se você estiver assistindo no YouTube, comenta aqui, dá um oi que eu tô no YouTube. Se inscreve no canal, é de graça, não custa nada. E não deixem de acompanhar as nossas outras redes que estão por vir. Solta a vinheta! Então, hoje a nossa convidada, ela dispensa apresentações. Acho que não precisa apresentá-la, mas eu queria pedir, Gabriele, para você ler aí o currículo dela, para a gente saber quem é que nós estaremos recebendo hoje. Rapaz, hoje a nossa convidada é fera, viu? Não é brincadeira, não. Vou aqui ler só um resumo do currículo dela, né? Para vocês sentirem o poder da gata. Advogada especialista no direito de famílias e sucessões, mestre em direito constitucional pela Unifor, professora da Unifor, sócia proprietária do escritório Vasques Advogados Associados e membro do IBDFAM. Brinca. Nós estamos falando dela, doutora Roberta Vasques. Prazer, gente, estar aqui com vocês. Seja bem-vinda, Roberta. Primeiro, vou já dizer para a audiência, para o público, que não vai ser fácil para a gente não chamar de doutora, chamar de Roberta. Vai ser difícil não chamar de senhora, pelo respeito, né? Vocês estão vendo que ela é jovem demais. Mas já fazendo esse aviso que vai ser difícil, mas a gente vai tentar. Então, para começar, Roberta, nos conta um pouco aí de como chegou o direito na sua vida. Bom, primeiro é um prazer estar aqui com vocês, né? Eu fico muito feliz de ver mulheres advogadas tão aguerridas, tão cheias de sonhos. Eu fico muito feliz. E eu não podia deixar de estar aqui com vocês. Bom, foi meio inusitado, porque eu fazia vestibular para odonto, né? Pouca gente sabe disso. E teve um dia, o direito era a minha segunda opção, e um dia meu pai me puxou. Eu me lembro como se fosse hoje, ele numa rede, ele é um intelectual com um livro gigante na barriga, e pegou, me puxou e disse: o que é que você vai fazer sendo odontólogo? Você tem todo jeito, a garra de uma mulher advogada. Reflita, eu só quero que você reflita sobre isso. E começou a dizer alguns pontos, né, positivos da advocacia, da carreira, né, como advogada, e aí eu acabei enveredando para o direito e hoje sou muito feliz, já são 23 anos de muita felicidade e uma paixão imensa pelo direito. E na faculdade, você sempre pensou em advogar? Porque eu vi que seu pai, então, falou que você tinha um perfil de advogada. Sim. Então, já não foi aquela coisa de entrar para fazer concurso, né? Ou em algum momento teve aquela vontade? Bem no início eu tive vontade, mas logo eu fui para a advocacia e me encantei, né? Eu fiz concurso para a Defensoria Pública há muito tempo atrás. E aí depois, a Defensoria Pública não era nem essa grande carreira que é hoje, né? Mas aí eu sempre acabou que o destino foi me levando para a advocacia e aqui estou, né? Muito feliz. O seu pai é advogado também? É da parte jurídica? Não. Nem meu pai, nem minha mãe. Meu avô foi juiz de direito e meu irmão, que é meu irmão mais velho, é advogado e também, logicamente, não tem como não se espelhar no Leandro, mas é uma área completamente diferente da minha. Ele é, né, criminalista, mas eu sempre admirei muito a atuação do Leandro e acabou que os 3 filhos, os 3 irmãos, né, são advogados, cada um no seu quadrado, cada um na sua área, né, e se complementa, acho muito legal. Eu achei interessante porque ele viu isso dentro das tuas habilidades, não foi nem por ele já ser um advogado e querer que a filha também fosse, era pelas tuas habilidades, ele identificou um perfil. Mas ele não é advogado, meu pai, todo mundo pensa que ele é, né, assim, é unânime, mas assim, ele é professor, mas ele dizia, não, você não... E é porque naquela época o direito, né? Hoje em dia teve a época, o boom do direito, né? Mas naquela época não era tanto. E aí ele acabou que foi listando, assim, todas as vantagens. Sim. Né?
E também meio que as desvantagens. Ah, Roberta, você não vai combinar sendo dentista. Olha isso. Você tem a sua coluna. E falava, enfim. Mas acabou que naturalmente foi uma coisa bem natural, mas que bom, né? Que eu tive esse direcionamento do meu pai. Foi muito importante para mim. Mas, Roberta, deixa eu te perguntar. Quais são as características que você acha que seu pai olhou para você e identificou? Não, isso aqui tem cara de advogada. Eu sou muito... Não é que o advogado tem que ser briguento. Eu acho que eu tenho outra visão hoje em dia, né? Eu acho que a gente tem que ser muito conciliador. Mas eu acho que eu sempre fui muito questionadora. Eu nunca aceitei, né? Eu me lembro que nas discussões entre irmãos, eu sempre afrontava mesmo os meninos. Tanto que meus irmãos, eles me respeitam muito. Então, assim, quando é alguma coisa na minha família, sempre é a Roberta que tem que mandar, assim, os meninos, né? Então, eu sempre fui muito aguerrida. Acho que talvez essa característica, eu acho que cai muito bem para a advocacia. Você ser destemida. Eu achei interessante que seus dois irmãos são mais velhos, né? Então eles já estavam na faculdade. O Eugênio é mais novo, eu sou a do meio. Ah, tá. Então, só o Leandro. O Leandro já estava, doutor Leandro, né? Querido chefe Leandro. Tirar essa formalidade. Mas ele já estava na faculdade. Já. E aí seu pai enxergou que você, como filha, como mulher, também tinha essa característica, Sim. né? Esse perfil. Sim, o Leandro queria história. Então, o papai também chamou o Leandro para conversa, né? Leandro, ele passou história, ele fazia história. Ai, que curioso. Então, assim, como é importante o papel dos pais, Sim. né? A gente tem a vocação, logicamente, é importante, mas a gente tem que ter, eu sou mãe, eu faço isso com os meninos, esse papel de dar a direção, de chamar, de sentar, de conversar, não de impor. Então, o Leandro também era história e tá aí, um grande advogado. Porque é uma fase também que é muito novo, né? Você tem que 17 anos. Então, é claro que o pai, ele tá numa posição que ele consegue enxergar, ter uma visão mais clara, às vezes, Exato. ali, pra justamente dar esse direcionamento. É muito bem legal. importante. E dentro da faculdade, quando você sentiu que era o direito de família, que tinha o seu... Porque a gente não vê direito de família no começo, né? Não. Demora um tempinho até ver. E aí, não como tocava foi jeito. pra você de escolher? Eu logo no primeiro semestre resolvi estagiar, né? Então ninguém me aceitava em nenhum lugar. Claro. E eu sempre fui muito inquieta, né? E aí eu bati na porta, literalmente, do gabinete da doutora Socorro França. Na época, ela estava como secretária ouvidora geral do Estado. E ela me acolheu de braços abertos e fiquei muito tempo lá. E a gente pôde construir uma linda história, e onde nem se falava em mediação de conflitos. Olha, eu entrei na faculdade em 96, sei lá. Onde nem se falava nisso. A doutora Socorro já estava implantando os núcleos de mediação comunitária. Então, nos bairros de Fortaleza, e a gente ia para lá. Então, aí o direito de família foi naturalmente surgindo, né? Então, e aí eu fui me apaixonando, mas a mediação, já naquela época, me inspirava e me fez amar o direito de família. E também, como mulher, desculpa, viu, gente, tô com alergia, né? Isso aí, é natural. Ao vivo. E como mulher, eu me divorciei. Então, eu tive uma experiência pessoal de um divórcio com filhos, né, com o mercado de trabalho, com conflitos. Então, eu acho que eu amadureci muito, né? Hoje já sou casada, né? Já posso falar também, né, da questão da afetividade, ter uma enteada, meus filhos. Então, assim, e ter uma relação excelente, né, com meu ex-marido. Então, assim, acabou que eu também pude vivenciar como uma mulher a questão do divórcio, o direito de família, graças a Deus tudo de uma maneira tranquila, mas a gente sente as dores. Então, quando eu atendo uma mulher que vai para o meu escritório, eu consigo, não só como advogada, mas também como uma mulher que passou por muitos desses conflitos, muitas dessas dúvidas, entender melhor aquela mulher que ali está. E como é importante isso, né? Porque a gente sabe que todos os advogados têm um quê de psicólogo ali que vão sim. atendendo, mas acho que especialmente na profissão, na área de direito de família, a gente tem que ter muito esse quê, né? E você precisa ter essa sensibilidade. Você tem que escutar muito, né? Tem que ter um equilíbrio,
muito grande. Não tem como falar do direito de família sem a psicologia. Hoje em dia, infelizmente, também está muito relacionado à questão da violência doméstica, patrimonial. Então, acaba que se entranha um pouco com o direito penal, a Gabi sabe muito bem disso. Então, é uma área que, de fato, hoje em dia, é muito relacionada ao direito empresarial. Né? Muitos divórcios, partilhas, né? Empresários. Então, direito empresarial muito entranhado no direito de família. Então, não tem como falar do direito de família como uma área isolada. E no âmbito civil, eu acho que essa parte, inclusive, da mediação também, da conciliação, talvez seja o lugar no civil onde mais se tenha é na parte de família, né? Muito. Que tem uma importância muito grande, uma relevância muito grande. E é muito importante a gente falar sobre isso, até porque a mediação é um tema novo, a gente pensa que não, mas na minha faculdade, né, quando eu estava nos bancos da universidade, não tinha nem na matriz curricular a disciplina de mediação. A gente tinha aquela visão de que o advogado bom era o advogado da briga, do conflito. Hoje não, né? A gente vem, eu como professora, e no caso da Unifor, foi pioneiríssima, ganhou até um prêmio Novare na época, porque a gente implantou um núcleo onde também não se falava em mediação, a Unifor colocou nas diretrizes curriculares a disciplina. Então, hoje, o bacharel em Direito, ele sai com essa visão de que a solução pacífica das controvérsias é o melhor caminho. Então, hoje, a mediação está intrinsecamente relacionada ao direito de família. Eu, antes de ingressar com um litígio, com uma ação no litigioso, você pode ter certeza que eu tentei todas as vias possíveis do acordo. E que nem sempre é possível, às vezes a gente precisa delegar, mas nada melhor do que as próprias partes, né? É muito rico o acordo quando vem das partes. E o advogado está ali na função apenas de colaborar e administrar aquele conflito. Mas é muito, muito estranho, se a gente for parar para pensar, você delegar uma ação de alimentos, né, para um magistrado que tenta, logicamente, dentro do possível, analisando aí o contexto, dar uma decisão justa, ou num divórcio, ou numa partilha. Mas para que delegar para o Estado, né, para o Poder Judiciário, se as próprias partes, os próprios advogados podem fazer isso muito bem? Então, é importante falar da mediação para que nós, advogados, também tenhamos esse espírito, né, de que a gente pode poupar as partes, né, de um longo litígio, de um caminho aí desgastante na justiça. E eu acho que é uma coisa muito importante que eu considero também que é muito nova ainda, porque, por exemplo, eu acho que a Unifor, de fato, ela tem essa vertente muito ligada à parte de mediação, de conciliação. Eu acho que ela tem até a pós-graduação, um mestrado profissional especializado nisso. Mas eu acho que muitas faculdades ainda não são assim dentro da grade curricular e que a grade é toda feita realmente para o litígio. O processo é advogar, é litigar. E eu acho que isso aí é quase que uma revolução mesmo na forma de advogar, que é muito interessante, de começar a ver a advocacia como resolver um problema, não é necessariamente pelo meio do processo, é resolver o problema. A gente pensa até no ambiente, a mesa redonda, para dar um ar, né, de colaboração e não aquele ar, né, de lados opostos. Não, nós estamos aqui para nos ajudarmos, para colaborarmos com aquele... Então, a gente precisa caminhar lado a lado. Assim, os advogados também precisam ter essa visão de que nem sempre o litígio é o melhor caminho, além de ser caro. Né? E é interessante, e eu faço questão de divulgar, a gente estava comentando aqui, que muita gente não sabe que quando a gente faz um acordo, a gente pode pedir para o juiz o desconto das custas processuais. Então, antes da instrução do processo, por exemplo, se aquelas partes fazem um acordo, existe uma lei estadual
que permite, que autoriza esse desconto das custas. Aí, o que é que eu pego? Eu pego essa lei e já puxo, quando eu entro com um divórcio consensual ou qualquer acordo consensual, eu coloco ali uma preliminar, coloco a lei, vou já dizer, a Gabi até tinha anotado aqui, mas vamos eu pegar a vou cola, pescar vai. aqui, não sei se eu Que é uma utilidade pública, realmente. e aí, essa lei permite isso. E quando eu faço uma petição inicial amigável, um acordo, eu já peço esse desconto das custas processuais. E uma vez eu coloquei no meu Instagram isso e vi um monte de gente. Mas, professora, doutora, tem desconto? Tem. Então, a gente tem que divulgar isso, porque é caro, as custas processuais estão muito caras. E vocês, como advogadas, né, podem requerer esse desconto das custas para as partes. Doutora, uma coisa que eu fiquei pensando, que me surgiu aqui com a sua fala. Quando você tem um ambiente amigável, que consegue conciliar, ok. E quando não tem, como é que a senhora faz? A senhora não. Como é que você faz para tentar resolver aquele conflito da melhor forma, principalmente quando tem menor envolvido, né? Quando tem algumas questões mais obscuras, como um abuso, alienação parental. Como é que a senhora faz para conseguir, né, enfrentar? Eu só pego o caso que eu acredito. Então, se chega uma pessoa para atender e eu acho que aquilo ali, aquela pessoa está titubeando, eu não pego. Eu me dou esse direito de estar em demandas que eu acredito. Infelizmente, às vezes, o litígio é necessário. A gente precisa de um conjunto probatório para demonstrar, né? E eu lamento muito, às vezes, casos de alienação parental gravíssimos, e eu acho que falta pulso do Poder Judiciário nesses casos. Eu recentemente perdi um amigo, um colega professor, que estava sendo vítima de alienação parental. Então, isso é muito forte. Então, a gente tem que combater, e aí, às vezes, o litígio é necessário, porque precisa de perícia, precisa de um estudo psicossocial, nesse caso específico, e aí não tem jeito, né? Então, lamentavelmente, em alguns casos, a gente tem que partir realmente para um litígio. Então, eu realmente só pego casos que eu acredito. Então, violência doméstica, não sei se vai ser, né, com certeza, a pauta. Quando eu vejo que, de fato, aquela mulher ou aquele homem, né? Não vamos entrar nessa pauta agora, não. Eu acho que eu vou deixar para... Mas, assim, vamos segurar. Mas, assim, infelizmente, a gente tem que enveredar para o litígio e não tem jeito, né? Faz parte. Enquanto você ia falando, eu ia pensando assim... Porque, por exemplo, eu sou advogada trabalhista. Eu gosto de lidar com dinheiro. Sim. Fulano tá me devendo tanto, ciclano vai me pagar tanto, vamos fazer um acordo, então... Pontualmente no direito do trabalho, obviamente, em questões de falecimento de empregado, ou em questões de pensão, enfim, por acidente, a gente acaba lidando um pouco mais com a vida da pessoa, mas o grosso é dinheiro. Como é que você faz para não absorver? Porque eu, particularmente, absorvo até com dinheiro, que não é nem meu, às vezes, entendeu? Na verdade, a maioria das vezes não é meu. Mas como é que faz para não absorver? Ou se absorve, como lida? Como é? Terapia. Terapia, né? Não, mas assim, na realidade, acaba que a gente no dia a dia vai sabendo administrar esses sentimentos. É impressionante, eu sempre costumo dizer, né, que o direito de família que me escolheu. Eu não escolhi o direito de família, mas eu pego clientes com muito poder, com muito dinheiro, muitas vezes, ou não, mas que quando mexe, eu acho que dois pontos. É a família e a liberdade. A Gabi trabalha também muito com isso. Então, a família é a base, é o equilíbrio. Então, quando mexe com a família, quando mexe com essa base, há um desequilíbrio. Você pode estar lidando com a pessoa mais poderosa, mais firme, mas ela está destruída na tua frente. Então, você... né, nós aqui na qualidade de advogada, a gente não pode absorver aquele conflito. A gente tem que ter a escuta, o equilíbrio, técnicas, porque no começo eu até absorvia muito alguns conflitos, mas aí a gente vai
aprendendo, né, a administrar. E o cliente precisa de uma fortaleza. E o advogado e a advogada é essa fortaleza que não pode titubear. A gente tem que estar firme. Então, eu procuro muito não absorver. É óbvio que eu sou humana. Alguns conflitos me deixam, assim, bem arrasada. Mas a gente, né, vida que segue, a gente procura administrar, procura, quando dá, fazer uma terapia, né, para soltar um pouco. Mas a ideia é realmente saber diferenciar o conflito, né, o emocional daquele cliente e procurar passar muita força para aquele cliente, porque, de fato, a família é a base de tudo. Então, quando esse quebra-cabeça vai se desmontando, a gente precisa ajudar, né, a juntar essas peças e a gente precisa estar inteira. O advogado acaba sendo meio que a razão ali no Sim, meio do caos, né? sim. Na hora que ninguém tá conseguindo muito acessar aquilo E pelo é emocional. muito importante a empatia também, de você se colocar no lugar daquela pessoa, porque muitas vezes alguns profissionais menosprezam, isso é besteira, tal. E não é assim. Então, assim, como eu também passei por muitos conflitos na minha vida pessoal, então eu consigo administrar e conduzir isso de uma maneira mais tranquila. Não, legal, legal. Porque, assim, pra mim, você ia falando e eu ia pensando em casos que você já mencionou um pouco antes agora, de que, tipo assim, o Poder Judiciário não foi capaz de dar o suporte suficiente, acabamos perdendo uma pessoa por isso. Deve ser muito difícil, porque muitas vezes não depende de você, depende do sistema, digamos assim. E você fica ali perante o seu cliente, querendo ajudar, não tem como não Às vezes, por exemplo, absorver. precisa de um estudo psicossocial. Mas, gente, infelizmente, o fórum, o Poder Judiciário, não tem a quantidade de profissionais para abarcarem tantas demandas, então demora. E essa demora, às vezes, complica, porque né, acaba que... Aí a gente vai para a perícia, tenta pedir para o juiz para não ser a perícia, né, do fórum, enfim... Tem uma série de mecanismos para a gente tentar agilizar. Mas que bom seria, né, se as pessoas enxergassem que não fosse necessário toda essa via crucis do Poder Judiciário, mas infelizmente a gente trabalha, nós somos advogados, trabalhamos com conflitos, nem todo mundo tem bom senso e acaba que a gente vai ter que delegar para o Poder Judiciário e nem, né, sempre vai ser uma decisão que vai agradar, né, todas as partes, muito pelo contrário. E não só agradar, às vezes também não vai ser a melhor decisão possível. Teria um caminho melhor ali dentro do que estava falando. Dentro desse ponto também que você falou, você disse que existem algumas técnicas, alguns mecanismos que você usa para separar. Separar as coisas, enfim, o que é seu e o que é do caso, o que é profissional e o que é pessoal e seus sentimentos. Você tem alguma dica, algumas técnicas aí que possa dar para seguidoras do que fazer? Não, na realidade eu primeiro escuto muito. Eu escuto, anoto e acho que acaba que o dia a dia, a prática da gente vai nos ensinando a lidar melhor com essa situação. Assim, eu não tenho nenhuma técnica. Eu acho que talvez o segredo do direito de família, da advocacia familiarista, seja exatamente essa informalidade, sabe? Essa empatia, até as audiências, né, de família, elas são mais informais. Então, eu acho que mesmo o dia a dia vai nos tornando mais sensíveis a algumas questões mais duras em relação a outras. Então, acho que não tem, assim, um segredo. Eu acho que é mesmo o dia a dia que vai lapidando, né, a gente. E eu imagino que cada caso deve ser um trato muito específico, né? Porque o direito de família, eu acho que também ele é um dos que se distancia muito do formalismo, como você bem foi colocando. Não dá para resolver questões de família pegando um código e aplicando de uma forma ortodoxa, né? Sim, sim. Até porque a jurisprudência muda basicamente Direto. todo dia, né? Muito. São casos novos, são situações novas, a família muda, então todo dia tem uma novidade. Eu costumo dizer assim, que o direito de família, ele evoluiu muito rápido, diferente do direito sucessório, né? Se a gente for parar para pensar, e segue minha alergia, né? O direito de família evoluiu muito, o direito de sucessões meio que parou
no tempo, no espaço. Então, a gente vem hoje dando uma sacudida também no direito de sucessões para poder, né, acompanhar essa evolução do direito de família, que foi incrível, né, nos últimos tempos. Sim. A questão do divórcio, agora recentemente a separação foi sepultada de vez, a separação judicial. Então, foram muitas vitórias que a gente teve e eu fico muito feliz em ter participado de muitas delas. Então, é muito legal essa evolução do direito de família. E ainda tem um ponto que eu tava pensando aqui de cliente, né? Que eu fico só pensando no cliente. Com certeza é um cliente que almoça com você, janta com você, tá o tempo todo ligando, né? Não é fácil, pois é. Mas ao mesmo tempo é uma parte do ofício, né? É uma parte do advogado de família. Isso é uma coisa que eu sempre me policio, porque é da minha pessoa responder na mesma hora, atender o telefonema. Então, assim, eu chego em casa, eu almoço e eu venho procurando, né? Ainda estou num trabalho com meu marido, meus filhos, assim, puxando minha orelha. Mas eu venho procurando colocar alguns limites, mas eu ainda não venho conseguindo, né? Mas, assim, o direito de família é como eu ressalto, eu já passei por muita coisa, então eu sei que, às vezes, aquele cliente está muito aflito, que é, de fato, uma demanda urgente, que é um sentimento ali que... Hoje eu recebi, um cliente me ligou 15 vezes. Eu disse, não, deve ter acontecido realmente. Eu estava numa reunião com uma pessoa, eu só um minutinho que eu vou ter que atender. Então, assim, eu acho que o diferencial, de verdade, de um advogado é essa pessoalidade. Eu sei que a gente tem que delegar, faz parte, mas eu procuro ainda. Eu tenho essa coisa de ser muito próximo do meu cliente. O meu cliente, ele tá ali comigo, eu tô com ele. Então, eu não sou... a gente costuma dizer lá no escritório que a gente tem uma advocacia bem artesanal mesmo, porque é pessoal. Então, assim, eu acabo me sobrecarregando, mas fico muito feliz porque eu não perdi essa característica, que é ficar realmente, não perder esse elo com o meu cliente. Então, isso eu acho assim, para quem está começando, vocês têm que ter, né, tem que ter esse contato, tem que ter essa disponibilidade, essa empatia. Gente, se for ter que atender no fim de semana, faz parte. Lógico que você não tem que fazer isso uma rotina na sua vida. Mas vão ter conflitos, vão ter clientes que vão exigir essa advocacia, né, mais pessoal. Então, eu acho que eu procuro manter o equilíbrio, mas eu acho que eu nunca vou deixar. E eu acho que eu gostaria de ter uma advogada que me acolhesse, então que me abraçasse. Então, eu acho que a advocacia é isso, é o acolhimento. E eu procuro sempre deixar os meus clientes acolhidos, abraçados. E é também um processo que não acaba, né? Porque, teoricamente, tem ali, me corrija se eu tiver errada, tem ali a sentença, mas a depender da situação do filho ou da situação familiar, ela pode mudar a qualquer momento. Os clientes são para sempre, a gente costuma dizer, né? Por mais que você resolva o conflito, e também fica um elo, né? Você, como advogada ali, você foi um pouco, né? Lógico que ninguém é psicólogo, nem eu quero ser, né? Mas acaba que você cria um elo, né, muito importante e infelizmente hoje as partes não dialogam, as pessoas precisam dialogar. E aí acaba que o processo termina e muitas vezes, né, ainda a gente continua com esse vínculo, mas a gente procura também trabalhar isso nos clientes, né, essa autonomia que eles precisam caminhar com as próprias pernas também, sem depender ali do advogado para tudo. Mas quando precisar, né, manda um zap. Esse zap aqui não para, né? É uma bomba. Não, legal. Eu tava porque assim, eu tenho muita curiosidade, porque é a área que eu tive menos Contato. Menos contato, menos atividade, fiz pontuais
divórcios consensuais da minha família e me arrependi amargamente. Não por nada, família, amo vocês. A família sempre é o pior. Mas advogar pra São família os que cobram mais. Isso. Só que, assim, é uma área que eu fico pensando, gente, como é que quem trabalha realmente com isso o tempo todo consegue viver, né? Se desligar. O meu irmão brinca, o Leandro, né? Como é que você consegue? Ele me ajudou aí numa conciliação e tudo. Aí Roberta, como é isso? Como é que tu consegue sobreviver assim, desse jeito? Eu tô aqui no meu limite. Aí eu disse, eu jamais me viria na sua profissão, né? Na sua área, na realidade. Então, é a questão mesmo da afinidade, da vocação, né? Da vocação, é verdade. Então, a gente tá vendo aqui que a Roberta, ela dá aula, né? Em tudo que ela fala. A gente fica prestando atenção, assim, ansiosa pra saber o que ela vai dizer no próximo momento. E aí, puxando esse gancho, né? Eu queria saber, Roberta, como foi a decisão de lecionar? Porque a gente já tá vendo, né? Que você tem muita prática, que você tem muita vivência nessa área de família. Mas como foi que surgiu essa vontade de dar aula, né? De passar esse conhecimento adiante? Eu nasci numa família de professores, então eu cresci com meu pai, a gente viajava, moramos em São Paulo, Campinas, Rio, ele fazendo mestrado, doutorado, lecionando, e eu sempre admirei muito. E aí fiz meu mestrado na Unifor, em Direito Constitucional, e logo, quando eu ainda estava cursando, o meu então, né, orientador, que eu admiro muito, o professor Martoni Monte Alverne, disse, você quer ser minha monitora na disciplina de constitucional? Aí, como eu disse pra vocês antes, tudo eu não penso, quero. Aí, depois que eu aceito, eu fico, meu Deus, como é que eu vou substituir o Marcos? Inclusive, hoje é aniversário dele, no dia da gravação. Já gravação é aniversário do professor Martoni, E eu sempre admirei muito o professor Martoni, né? E eu fui. E ali eu me encontrei. Aí, logo quando eu terminei o meu mestrado, surgiu a seleção da Unifor. Eu disse, eu não vou passar, né? Eu pensando, uma menina devia ter 26, 27 anos. E aí foi quando estava bem no momento da implantação do escritório de práticas jurídicas do EPJ. E aí eu conheci professores que, assim, eu guardo para a vida inteira, professor João Alves, a professora Ana Paula, enfim, tantos professores, não vou nem nominar para não dar, a professora Lília, enfim, a Beatriz, que criaram aquele núcleo com todos os detalhes. Aí pronto, aí eu me apaixonei de vez e já vou fazer 20 anos de magistério, né? Eu tenho 20 anos de idade. Já nasceu lecionando. Nasci lecionando, né? Mas eu adoro ensinar. Eu procuro ter uma relação com os meus alunos de muita igualdade. Eu acho que por isso, essa minha informalidade, eu acho que dá match com meus alunos, né? Porque acaba que a gente constrói uma relação. Meus ex-alunos são amigos, né? A gente se encontra no fórum, é aquela alegria. E eu acabo criando uma atmosfera de muita troca, de muito aprendizado, né? Porque a gente ensina e aprende também. Então, eu amo o que eu faço. Eu tenho pena porque eu não tenho tanto tempo mais, porque a advocacia consome muito. Mas eu já me dediquei, assim, por completo ao magistério e sou apaixonada. Apaixonada mesmo. Eu acho muito bom porque é uma professora que tem realmente a prática ali no dia a dia da advocacia, né? Sim. E uma referência, que é até o ponto do nosso podcast, que é trazer referências de advogadas, mulheres, que a gente tem poucas. Inclusive, um ponto foi que a gente fez um formulário de pesquisa, que é importante até ressaltar aqui, que você foi um dos nomes que apareceu junto com outros dois. Como referência da advocacia feminina, mas também porque você tem esse lado de professora, né? E como é que foi? Qual foi, assim, esse desafio? Como foi o maior desafio de conciliar a parte acadêmica, de ensinar, e a advocacia? Ainda é, né? Ainda é um desafio. Sim. Mas é difícil, porque teve a maternidade, eu assumi vários cargos de gestão
lá na Universidade de Fortaleza, fui como supervisora e coordenadora, e tudo isso no malabarismo, que eu acho que todas as mulheres passam por isso, não é fácil, né? É necessário, de fato, a gente ter uma rede de apoio, né? Dentro de casa, da família, e eu procuro dar esse suporte para as pessoas que trabalham comigo. Então, eu tenho o maior respeito pelas mulheres advogadas que trabalham comigo, pelas secretárias, né? Tem muitas que têm filhos, né, com autismo, a gente precisa, de fato, ajudar, estender as mãos e, enfim, a gente caminha muito junto. Eu acho que a rede de apoio é muito importante para a gente poder conciliar. Sozinha a gente não faz nada. Então, foi difícil, porque eu com 3 meses... com os gêmeos, eu tenho gêmeos hoje de 18 anos, né? Mas com 3 meses eu tive que parar de amamentar e voltei a trabalhar. E muitas vezes eu levava os meninos, né? Já assim, um pouquinho maior, mas assim, eu sempre tive uma rede de apoio muito grande no meu trabalho também. Na OAB, quando eu fui diretora, eu levava os meninos para lá, colocava numa mesa, ficava lá, né? Muitas vezes quando eu não tinha com quem deixar. E assim a gente vai levando, né? A maternidade também dá muita força para a gente prosperar. E eu acho que me ajudou muito a maternidade também, para alavancar, né, a minha carreira. Massa, legal. Tem muita gente que diz que os filhos, eles realmente trazem prosperidade, né? Eu não sei se eles trazem só a prosperidade ou eles trazem mais força para trabalhar, mas que traz um conjunto Era o meu tive que funciona. Porque foram 2 logo, tudo o dobrado, desespero. Né? Despesa dobrado, então a gente também não tem muita opção, não. E nesse assunto também você acabou tocando no ponto de ter sido diretora da OAB, né? Você foi vice-presidente da OAB já no triênio de 2016 a 2018, correto? É isso? Correto. Aí, Como foi? Eu fui diretora antes, já fui por 2 vezes. Então, eu assumi antes, em 2013, sei lá, não sei, 2013, como diretora ou secretária-geral adjunta. E eu comecei a entender o sistema OAB. E aí, eu me questionava muito, meu Deus, só tem a Roberta aqui na diretoria, né? O que está acontecendo? Nós somos metade das mulheres, né, inscritas nos quadros da OAB e nacionalmente falando isso, né? Hoje eu acho que mais de 700 mil advogadas. E cadê essas mulheres? Né? Eu me via num ambiente muito masculino. E aí houve um movimento gigantesco, que é o movimento Mais Mulheres da OAB, começou pequenininho, com uma advogada, a Flora, me lembro como se fosse hoje, foi no Brasil inteiro. E a gente foi buscando essa rede, né, em cada seccional, buscando exatamente fomentar a participação feminina nos quadros de diretoria, participação mesmo, no dia a dia da ordem. E aí, eu fui toda arrepiada, porque foi um momento muito, muito legal, assim, da minha vida profissional. A gente ia para Brasília, sacudia aquele Conselho Federal, questionava por que na diretoria não tinha mulher do próprio conselho, que não adiantava ficar no discurso, a gente tinha que colocar em prática. E aí esse movimento foi ali o início de grandes conquistas. Então, já em 2015, a gente conseguiu a aprovação, né, do plano de valorização da mulher advogada. Eu comentava aqui com as meninas que muita mulher advogada não sabe que tem direito à isenção da anuidade, né, no ano, né, do parto, da adoção também. Então, a gente começou a falar sobre políticas institucionais voltadas à mulher advogada. E aí, esse trabalho de formiguinha acabou se agigantando, com mulheres, né, maravilhosas, protagonistas, né, que pensaram grande. Eu fico muito feliz de ter participado disso. E em 2021, né, eu já não estava na OAB, foi aprovado nacionalmente, né, a paridade de gênero. Então, isso foi muito importante nas eleições, já se implementou isso de 2021. Então,
são conquistas, né, que eu acho que nós aqui, mulheres, temos que estar sempre nesse protagonismo, nessa luta. Aí nessa gestão foi muito simbólica a primeira, e logo depois eu fui, né, candidata como vice-presidente, e também foi incrível, foi uma experiência muito boa. E também me candidatei, né, tive a coragem, né, de me candidatar à presidência da OAB, foi uma experiência incrível, eu aprendi muito, mas senti na pele a questão do preconceito, né? Uma vez eu me lembro, como se fosse hoje, eu estava no centro de eventos no dia da eleição, um senhor, assim, bem idoso, me chamou, me puxou e me elogiou bastante, disse, olha, eu lhe admiro, tal, eu creio que ele ia votar em mim, mas eu não voto porque eu não voto em mulher. E aí ali eu disse, poxa, eu fiquei naquele dia pensando, meu Deus, ele não vai votar pelo simples fato, né, de eu ser mulher. Então ainda existe isso, existe um machismo estrutural ainda, né, as próprias mulheres, a gente precisa dar uma sacudida, né, eu acho errado você também votar em mulher simplesmente por ser mulher, eu acho que não, tem que ter uma história, tem que ter de fato um trabalho, serviço prestado, mas eu procuro ter muita coerência, né, em tudo, né? Então, assim, eu acho que é importante a gente tirar essa questão da igualdade do papel, começar, né, acho que vem mudando. Eu vi hoje aí um decreto que foi aprovado de a questão de equiparação salarial, eu achei muito legal. Então, acho que são avanços que já há muito tempo, né, de grandes mulheres do passado que vêm ainda trabalhando isso e que a gente está começando a colher alguns frutos, né? Isso me toca muito, assim, porque eu vejo a gente, por exemplo, tá vivendo já muito dos frutos de lutas que vocês tiveram há não muito tempo atrás, se a gente for pensar. E muitas vezes a gente se depara justamente com discursos dizendo, mas hoje em dia não existe mais isso, porque às vezes não tem mais de uma forma escrachada como tem desse senhorzinho. É muito mimimi, né, também? É mimimi, né? Então, o pessoal mais novo, assim, da nossa geração, eles não são realmente, de fato, a gente não vive essa questão tão flagrante, assim, mas existem ainda marcas, né, claro, e a gente ainda vive essas marcas. E aí eu queria te perguntar como é que você tem visto hoje em dia esse cenário, que já tá melhor, muito provavelmente, do que já foi, mas se você ainda sente que ele é predominantemente masculino, como é isso? Ainda, né? Muito masculino. Eu acho que você falou marcas, né? E me veio na mesma hora a violência. Não tem como a gente falar de tudo isso sem falar na violência doméstica. É uma realidade triste, brutal. Toda vida que eu assisto, ou leio, ou vejo algum processo que tem isso, eu fico... Por que ainda hoje existe isso, né? E é uma realidade. Então, a gente tem aqui, como mulher advogada, né, de falar sobre isso, tentar, de fato, conversar. Eu converso muito com meus filhos sobre isso. Eu acho que vem mudando essa geração, talvez tenha uma consciência melhor, né? Uma visão melhor de tudo isso. Mas é isso, a gente tem que falar, tem que combater... E é uma realidade triste, né? Eu faço assim uma estatística de 10 processos que eu pego, 8, né? Grosseiramente falando, tem um caso de violência, seja patrimonial, seja psicológica, a física. Então, isso me dói muito como mulher. Me dói muito mesmo. E entrando aqui já na questão do quadro, né? No Data Gabs, que a gente traz alguns dados acadêmicos, eu trouxe justamente essa questão dos índices de violência doméstica, né? Porque a gente, né, a Roberta e o escritório do Dr. Leandro, a gente trabalha muito com casos que trazem essa questão de violência doméstica, que também invadem, né, a questão da seara de família. Inclusive, eu trouxe alguns dados aqui do Observatório da Mulher contra a Violência Doméstica, que foram divulgados há 6 dias atrás, né? Que de 3 a cada 10 brasileiras já sofreram violência doméstica. E isso é um dado gritante. E outro também dado também do mesmo observatório diz que uma mulher é vítima de violência doméstica a cada 4 horas.
Então, é uma coisa que você vivencia diuturnamente, né? Diuturnamente. Esse caso da Ana Hickman, agora que saiu nas redes sociais, a gente vê que isso não acontece só nas pessoas, nas famílias, né? Com maiores dificuldades de renda, mas também está aí nos maiores dos poderosos, né? Não existe classe social. Exatamente, não existe. Existe a violência da mulher também que está no cárcere, ali, que muitas vezes não tem o direito ao básico, ao mínimo. É uma violência também. A gente não pode esquecer dessas mulheres encarceradas. Então, assim, é muito complexo, né? A violência, ela não tem classe social e a gente, infelizmente, vê diariamente. Tá? Aí a minha pergunta, Roberta, é como é que esses números, né, repercutem na seara de família? Porque as mulheres, elas estão agindo mais contra os seus agressores, ou elas ainda têm, você nota que elas ainda estão com aquele medo de procurar ajuda, de buscar a proteção do direito? Como é que tá essa questão? Tem muitas mulheres que ainda têm muito medo, né? A gente procura dar essa rede de apoio que eu falei para vocês, é muito importante. Acho que hoje a própria Lei Maria da Penha, a própria estrutura, né, que o Estado, o município vem proporcionando, dá uma maior tranquilidade. Lógico que sempre a gente quer mais, né? Mais estrutura, mas, de fato, é uma realidade. No direito de família tem muito. Como eu falei para vocês, de 10, uma estatística grosseira minha, mas é uma realidade. Então, assim, as mulheres têm medo, mas eu acho que também vem melhorando, sabe? Eu acho que essa rede de apoio, essas divulgações, podcasts como esse, né? Eu acho que vem melhorando muito e encorajando essas mulheres. Eu já peguei casos, gente, de mulheres que viviam em cárcere privado mesmo, sabe? Eu tô com um divórcio bem crítico de uma senhora que estava vivendo em condições subhumanas. E ela sumiu do mapa e a família começou a achar muito estranho. Ela não, né, falava muito rapidamente no telefone e eu fui procurada por uma irmã dessa senhora que me pediu ajuda e eu orientei, vamos denunciar, tal. E realmente, quando a gente foi ver, ela estava vivendo num cárcere privado, ela tem uma filha deficiente, ela não tomava banho, ela estava vivendo em condições mesmo deploráveis. E hoje a gente conseguiu tudo, né? Ela está feliz, tá tranquila, a gente conseguiu a medida protetiva, houve o afastamento do lar, né, do agressor. Enfim, ela é uma outra mulher. Mas, infelizmente, às vezes essas mulheres não conseguem nem fazer a denúncia, pedir ajuda, né? Na pandemia também foi muito os casos complicado. Dispararam. Então, assim, a gente precisa, de fato, estar muito antenada e falar muito sobre esse assunto, encorajar essas mulheres que passam por isso, né? Que tudo passa. Né? E que hoje tem uma rede de apoio bastante forte que realmente podem ajudar, auxiliar essas mulheres. Inclusive, a Lei Maria da Penha, ela é um exemplo brilhante, né? Que inspira aí outros ordenamentos jurídicos. Sim. Porque ela dá uma proteção completa, né? Quase que para a mulher, né? Desde a assistência psicológica, desde até o fórum, assistência jurídica. Inclusive, não sei se algumas pessoas sabem, mas mesmo se a mulher não requerer a medida protetiva, o Ministério Público pode requerer por ela, porque tem muita gente ainda que ainda tem medo, né? Receio de, será que eu peço, será que eu não peço, medo de retaliação. Então, ela fornece e às vezes sofre a ameaça do marido. Tira, Exato. vai lá, né? Exatamente. Então, assim, é bem complicado. E eu tava vendo sobre isso justamente nesse caso agora da Ana Hickman, que ela negou, assim, ela não quis fazer o pedido. As medidas. E aí estavam justamente discutindo. E é interessante isso, porque, assim, a internet, ela acaba também trazendo um pouco de informação pra gente, mesmo que a gente não tenha aquele acesso direto. Eu não comento, às vezes, quando acontece esses casos, aí liga o jornal e tal, eu não gosto. Eu não gosto. Porque você não está ali acompanhando vendo os autos, vendo o BO. Então, assim, eu tenho muita cautela
quando eu vou comentar um caso. Esses casos, assim, eu não sou aquela advogada que você nunca vai me ver assim, comentando o caso do Gugu, liberar. Não, eu não faço esse tipo de. Eu acho, até não gosto quando eu vejo colegas fazendo isso. Eu acho que pode ser irresponsável, né? pode, porque a gente tem que ter a cautela de olhar. Né, de ver. Hoje a mídia, né, logicamente, tem Transforma a no internet. Especula muito, né? É muito verdade. positiva, mas também a gente tem que ter muita cautela como profissional em filtrar aquela informação. É E a verdade. gente não pode fazer um posicionamento jurídico só com base nas especulações, né? A gente Exato. precisa ver Enfrentar as tudo provas. direitinho. É. Exatamente. Nesse assunto de violência doméstica, assim, tava me tocando muito vocês falando, fiquei até um pouco calada, porque a estatística grosseira que você nos passou, ela é absurda, assim, ela é muito grande, porque se a gente levar em consideração que você está falando do nicho de pessoas que têm acesso a uma advogada particular, uma advogada de muita qualidade, né? Que tem já uma bagagem muito grande, e nessa advogada, no núcleo dessa advogada, dos processos dessa advogada, tem esse número, é porque realmente não tem idade, não tem classe social, não tem questão, enfim, não tem uma limitação. Imagina as pessoas que estão aí precisando do apoio da Defensoria Pública, né? E eu acabo que eu pego os dois lados, porque eu atendo pela Defensoria Pública, como professora lá no EPJ, né? A Unifor tem um convênio com a Defensoria Pública, que desde já eu queria ressaltar o trabalho incrível que a Defensoria Pública do Estado do Ceará tem. Eu tenho diversos amigos defensores que simplesmente são aguerridos, eu acho lindo, assim, a carreira de defensor público. E não é fácil. E acaba que eu vejo ali, é um paradoxo, que eu tenho o meu escritório com meus clientes, mas eu atendo ali, né, aquelas pessoas que são pobres mesmo na forma da lei, que não têm condições de pagar um advogado, que estão ali sendo assistidos pela Defensoria Pública. E a gente vê de verdade, eu constato de verdade, que a violência ela não tem classe social. Não tem. Então, ela E eu imagino, assim, também, de uma forma que eu não tenho a estatística, mas que eu imagino que esses dados que a Gabs trouxe, eles ainda nem estão considerando justamente essa violência psicológica e tudo isso. Ele tá falando ali da violência física, talvez né? acho Nesses que dados. não sei como foi. Eu acho que eles englobam tudo, né? A Tudo. patrimonial, eu a acho que é o que é psicológica, abarcado pela lei, né? física, Isso. Porque eu acho essa questão da violência psicológica muito difícil de você conseguir, do direito conseguir atingir aquilo. É um esforço muito grande que precisa ter para você demonstrar aquilo para um terceiro, justamente, que é o juiz ali, que tá ali. Mas Ele hoje tem tem essa essa compreensão. rede de apoio que a própria lei, né? Nos juizados tem o setor, né? O estudo psicossocial, né? A psicóloga acompanha. Então, é feito também todo esse estudo, se dá todo esse apoio. Que bom. Então, é bem interessante. Que bom. Não, legal, legal. E a gente também tem que falar que é importante, e segue minha alergia, do uso equivocado ou do uso deturpado da Maria da Penha, né? A gente tem que deixar bem claro aqui, que eu acho que não tem nem dúvida aqui que a grande maioria dos casos, de fato, a mulher sofre violência. Mas, raros os casos, mas existem que também bate a porta do escritório infelizmente, né, a gente sabe que o juizado, ele tem uma boa estrutura, mas precisa de mais, então a gente precisa... Gente, tem mulher morrendo toda hora, a Gabi acabou de ler a estatística. Toda hora a gente está falando agora e tem várias mulheres sofrendo violência, mulheres morrendo. Então, existem, infelizmente, poucos casos, graças a Deus, poucos casos, mas que se usa a Maria da Penha de uma maneira deturpada, para fins patrimoniais, às vezes para afastar, né, o cônjuge, a esposa casada, o casal com regime de separação de bens, não está conseguindo muito bem ali administrar, né, a questão dos alimentos, e acaba colocando uma Maria da Penha deturpadamente para, às vezes, se manter num imóvel, para pressionar. E, infelizmente, a gente tem que agir com um pulso muito firme. E o juizado vem fazendo isso. Eu venho assistindo muitas revogações dessas medidas quando utilizadas de maneira equivocada. Eu acho que é até pedagógico,
porque a gente precisa deixar o juizado, né, de violência doméstica efetivamente cuidar dessas mulheres que sofrem. Mas, assim, é difícil, né, a gente filtrar isso. Então, assim, podem ter certeza que se vocês me virem num processo advogando para um homem numa medida protetiva, é porque houve uma deturpação desse uso dessa lei. Mas o que eu posso garantir para vocês é que a grande maioria realmente das denúncias são procedentes e que há realmente uma violência gigantesca e que a gente não pode menosprezar. Tem que combater. E que é muito triste, né? Justamente esses casos que acontecem de deturpação do uso da lei. Porque, às vezes, um caso desse enfraquece os 1000 que aconteceram de forma verídica, mas aí sai justamente na mídia dessa forma assim. E isso é utilizado para enfraquecer todo o movimento de décadas de luta, de conquistas por conta disso. E descredibiliza a mudança de cultura que vem saindo. Porque aqui, eu estava pensando na nossa conversa toda, desde o início, a gente falou de várias coisas que são mudanças de cultura. A mudança de cultura de trocar o litígio por uma conciliação, que a gente vinha falando. A mudança de cultura em relação de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? Não tinha isso. Que essa irmã que você comentou, meteu a colher ali mesmo e salvou a irmã de uma situação de abuso. De abuso brutal. Extremo, né? Uma situação extrema. Então, realmente é uma mudança de cultura e não tem como a gente não falar de feminismo numa situação dessa. Não tem como. E eu já vou voltar ao gancho para uma pergunta que eu estava segurando faz até tempo. Sobre a época que você se candidatou à presidência da OAB. Nós estávamos lá, né? Eu fiz campanha, queria muito. Eu lembro de um dia que eu estava conversando com um advogado, um homem, e ele estava dizendo, não, mas eu não acho certo utilizar a vertente, o discurso do feminismo, de que vai ser a primeira presidente. Inclusive, até hoje não teve uma presidente mulher na OAB Ceará. Não. Eu até assumi interinamente, e foi numa época cruel, que eu não sei se vocês lembram, a época do aumento das custas processuais, foi uma loucura, né? O então presidente, Marcelo, ele... Foi 2018, né? Mas acho que foi na época que a gente estava se formando. Eu sei que ele tinha viajado e aí um advogado disse, Roberta, estão votando na Assembleia o aumento das custas, e as custas de R$84 mil. E assim, naquela hora eu me vi, meu Deus, eu vou ter que fazer alguma coisa. E eu mobilizei, assim, acho que em meia hora, a advocacia toda, foi uma loucura, foi todo mundo para a Assembleia e foi essa confusão. E eu me lembro que eu dizia, tive que pegar o presidente da Assembleia, argumentar e quase sair presa de lá. E era todo mundo. E acabou que eu tive que fazer aquele trabalho juntamente com a diretoria, depois o presidente votou também. Foi um trabalho realmente muito incrível da classe. Isso é tão importante porque, às vezes, a classe se distancia, né? E a gente tem que ver que a gente tem que estar nessas lutas. E eu me lembro que eu estava fazendo o divórcio de um deputado estadual. E ele todo defendendo o aumento das custas. Eu disse, pois vamos lá. Você vai pagar, não lembro quanto era na época, tantos R$1.000 só para você entrar com o seu divórcio, certo? Aí ele disse, como é? Então a gente tinha que conscientizar cada deputado o que eram as custas processuais, que aquilo ali não era um problema da advocacia, era um problema da sociedade, porque ia inviabilizar o acesso à justiça, né? Então, enfim, todo mundo ia para a Defensoria Pública, e ia acabar que a Defensoria Pública não ia ter a estrutura suficiente, foi uma luta da Defensoria Pública também. Então, assim, essa questão da presidência, né, desse protagonismo, foi natural, né? Acabou que a gente tinha um grupo político muito legal e foi surgindo aquela velha história, eu vou, né? Vamos. E aí, como tudo na minha vida, mas a gente enfrenta, sim, preconceito, não é fácil, mas é necessário. Então, eu achei um momento muito emblemático, assim, da minha vida. E eu bato, assim, no peito e digo, eu dei minha contribuição, né? Em 2 gestões, na presidência, e a gente continua, né? Nos bastidores, tem que dar também oportunidade para outros colegas,
para que possam também protagonizar, né? É isso aí. E dar o seu brilho. Acho que o importante é isso. É isso, eu quero muito, assim, na época eu lembro que falava, não queremos levar isso pro feminismo, mas pra mim é o feminismo. Feminismo é a igualdade. Feminismo é a igualdade, a oportunidade da mulher de estar junto em pé de igualdade. Em pé de igualdade. Se até hoje não teve uma presidente mulher, é a hora de ter, né? Então, assim, eu anseio muito, eu aguardo muito. Gostaria que tivesse sido você, votei em você. Mas não foi, mas Sim. é isso aí. É vida que segue, como você Ficam mesmo as disse. lutas, né? Fica a Isso contribuição. é muito legal, eu As acho. marcas são deixadas aí na história para Sim. que agora estejam fazendo várias mudanças. Lógico, é isso mesmo. E é isso aí. E nesse contexto todo que a gente vinha falando aqui, a gente já falou bastante. E a gente mesmo. ainda não falou tanto. Eu vi que vocês têm um roteiro, mas a gente não seguiu nada. O roteiro Começou fluindo. Vai com Deus o roteiro. Eu falo pouco, viu? Eu falo pouco. Não, mas eu tava vendo assim, os gêmeos, eles já surgiram em alguns pontos dessa conversa, mas a gente Sim. ainda não falou deles. Mãe de gêmeos, como é que concilia tudo isso da vida com a criação dos filhos? É punk. E eu converso muito com os meninos sobre isso, né? E porque eu me fiz... eu tive muitas ausências, né? Hoje mesmo, meu filho me ligou, fico até emocionada, porque ele disse... Mamãe, vamos lá na autoescola comigo? Eu queria que você fosse, porque é a minha autoescola, a primeira vez. Meu filho, não vou poder, né? Eu tô aqui no olho do furacão e não vou poder. Então, assim, mas eu não me sinto, assim, menos mãe por conta disso. Pelo contrário, eu acho que meus filhos me admiram muito. Eu acho que eles querem casar com uma mulher, assim, aguerrida, né? Que não tenha isso. Porque eu acostumei desde sempre que a vida é isso pra eles, né? Então, assim, às vezes não tem que ir comigo, né? Vamos trabalhar. Às vezes eu tirava o leite e voltava. Então, assim, faz parte. Então, é difícil, mas a gente consegue. É como eu falei, tem que ter uma rede de apoio. Que pena que muitas mulheres não têm essa rede de apoio. E a gente tem que ter a empatia de cada vez mais estender a mão para essas mulheres. Eu tive a sorte de ter funcionárias, secretárias para me ajudar, né? Uma mãe presente que eu posso deixar, mas aquelas mulheres... Gente, tem mulher advogada que só tem ela, não tem escritório, não tem sócio, né? Tá ali... Eu tava, semana passada, negociando um acordo com a advogada, não conhecia ela, e ela dizia... Aí eu só vi aquele barulho, como se fosse um menino caindo. Ela, doutora, só um minutinho, porque meu filho caiu. Eu disse, ai, meu Deus, eu trabalho em casa... E larguei o escritório, não tenho ninguém. Aí depois eu já vou te arranjar uma folguista, arranjar a Luísa, né? Então, assim, nem conhecia ela. Então, eu acho que a gente vai se ajudando. Mas tem mulheres que não tem ninguém, gente. Assim, eu tenho uma colega advogada que trabalha na parte trabalhista, grávida para parir, pediu o adiamento da audiência e foi negado. Então, assim... E agora? Vamos fazer um mandado de segurança, vamos ajudar, enfim, é aquela rede de apoio. Então, a gente também tem que pensar nessas mulheres que estão só. Até que viralizou aquele vídeo do julgamento, né? Foi, não sei se vocês, né? Pois aconteceu isso aqui, eu até botei no meu Instagram. E quando viralizou aquela, eu até mandei pro presidente nacional, olha, essa aqui que aconteceu aqui no Ceará. Então, é uma constante. Tá ali diante dos nossos olhos diariamente. Essas violações, né? E eu queria até puxar um gancho da tua fala no início, porque eu tenho muitas amigas que são advogadas e que estão sendo mães agora, né? E elas vivem, eu vejo de perto muito esse conflito, né? Do sonho delas, porque elas são advogadas vocacionadas, elas amam o que elas fazem e estão se deparando também com um novo amor que é gigante, incondicional e tudo. E uma fala tua que foi justamente assim, eu sei que meus filhos me admiram e eu acho que esse é um ponto muito importante, assim, porque eu acho que toda a relação de amor e de tudo, ela pauta muito na admiração. Então, não adianta você achar que você vai se frustrar em todos os aspectos. Eu sei que eu não tenho tanto lugar de fala, porque eu não sou mãe, mas eu imagino, assim, como filha. Eu não quero ver minha mãe frustrada por ter sido mãe e mesmo que ela tenha não tido nenhuma ausência, né? Eu quero ver minha mãe feliz. E como eu admiro também mulheres que
que não tiveram essa oportunidade e que se dedicam ali aos filhos, né? Sim. É importante também a gente falar, até o tema da redação, acho que do Enem foi mais ou menos dessas sim. multitarefas e tudo, né? Então, assim, a minha mãe é um exemplo, né? Ela se dedicou integralmente à nossa criação. Meu pai viajava, ela ia junto e estava ali. Se não fosse minha mãe, né? A gente não teria essa estrutura. Mas a gente também tem que louvar Sim. essas mulheres, não é fácil, né? E estimular. Eu acho que o trabalho, ele é muito importante para a gente, a admiração. O trabalho, ele dignifica, enriquece. Então, assim, eu me sinto muito feliz. Eu não consigo me sentir culpada. Às vezes batia, sabe? Quando eles eram menores, assim, uma certa culpa. Mas eu procuro conversar muito com os meninos em relação a isso, e eu acho que tá muito tranquilo, muito bem delineado isso lá em casa. Eu confesso que pra mim, assim, haja terapia, porque... Nem não tenho tempo pra terapia, eu queria fazer, mas não dá. Eu quero ser mãe em breve, se Deus quiser, e é uma preocupação que eu tenho de verdade, de como eu vou conciliar, porque eu gosto de ser advogada, eu amo ser advogada. Dá pra conciliar. Eu fico com receio porque eu não vejo tanto um suporte, se você não é CLT, e você é associada no escritório, não existe uma lei, uma cultura, nem nada. Não existe a lei e também não existe a cultura da licença maternidade para advogada associada. Isso é uma preocupação, Tem né? no plano. Tem um plano, olha aí. Plano de valorização da mulher advogada, lá de 2015. Então, tudo isso são lutas que a gente vem, né, falando, pautando, construindo a cultura, né? Então, lá no escritório a gente já coloca isso como uma regra, né? Então, assim, tem que ter a licença maternidade, a gente estimula e a gente vai fazendo esse trabalho de formiguinha, mostrando para outro escritório, e vai dar certo. E por isso que eu acho que é muito válido, assim, o teu testemunho aqui, porque tá com gêmeos de 18 anos e, assim, dá certo. Faz já direito, o outro tá fazendo medicina, tentando fazer medicina, vai dar certo. Que deu certo, né? Assim, porque justamente a Monique tá aqui, minhas amigas que estão acabando de ter filho, eu acho que fica nesse momento da dúvida, da incerteza, né? Daqui pra frente. Eu acho que isso é muito, muito válido. Não, eu hoje saio com menos medo de ter bebês. Não é fácil, gente. Assim, eu costumo... Eu leciono no último semestre, penúltimo e último semestre. E aí, meus alunos ficam... Ai, professora, o que eu vou fazer, né? Eu tô sem perspectiva. O que eu vou fazer para ganhar dinheiro? Eu disse, olha, calma. Vocês querem sair da universidade já prontos. Não é assim. Tem que respirar, tem que passar por alguns caminhos, né? Porque eu acho que hoje todo mundo é muito imediatista. Eu quero me formar, quero tá ganhando tantos mil reais por mês. Não, é assim. Né? Você pode perguntar para qualquer advogado mais experiente que houve uma via crucis aí gigante, né? Não é se formar. Eu, quando recebi minha carteira, eu disse, agora? O que eu vou fazer? Né? Então, eu trabalhei como advogada associada, né? Lá no escritório, apesar de eu ter irmãos advogados, cada um é na sua área, entendeu? Cada um foi construindo ali seu nome, o seu, né? Enfim, tudo realmente foi com muito esforço. Principalmente é difícil para quem não tem pais, para quem não tem uma família, né, de advogados. Então, assim, eu sempre falo para os meus alunos, um conselho que eu dou, né, para quem está se formando, é não ser imediatista. A gente também precisa ter a humildade. Eu não posso querer me formar e já ter uma baita banca de advocacia. A gente tem que ter a humildade de aprender como é que trabalha a gestão de escritório, como é que né, funciona, para que a gente vá tendo a experiência e a coragem de depois voar. Né? Eu tenho um grande amigo que eu admiro muito, que ele diz uma coisa assim, as pessoas, elas têm muita paciência e respeitam muito a pessoa que passa 5, 6, 10 anos estudando para um concurso, mas as pessoas sempre ficam duvidando e olhando ali torto para aquela pessoa que está investindo na advocacia, Exato. Que está e não construindo. É fácil, a gente precisa valorizar, né, os advogados. É muito difícil, de fato, o começo. Acho que seria, assim, hilário se eu falasse aqui, é muito bom começar. Não, gente, é punk. Principalmente porque essa questão da gestão, a gente não
não aprende na faculdade. aprende, a gente aprende né? na prática, Agora a gente estava até sofrendo. vendo na Unifá, agora tem umas disciplinas de gestão, achei super legal, né? Prospecção de cliente, por sim. exemplo, é uma coisa que a gente também... Marketing. Então, assim, apesar de eu ter algumas reservas em relação a algumas né, Práticas de marketing, mas assim, eu acho que a gente não pode ser tão imediatista. Tem que ter paciência, tem que construir durante os anos. Assim como um concurso demanda estudo, a advocacia demanda um preparo. Né? E aí, então, assim, o resumo mesmo dessa fala que eu vejo, assim, a carreira, ela é construída. Você tem que construir a sua carreira. E, nesse sentido, eu faço uma pergunta. Qual foi, assim, se tem, assim, o maior desafio ou um grande desafio dessa sua construção de carreira? Olha, eu acho que toda etapa foi difícil, né? Então, tudo, né? Resumidamente, tudo. Tudo foi difícil. Até eu me lembro que quando eu comecei a advogar, eu me questionava, será que eu vou querer direito de família mesmo, sabe? E você acaba pegando no começo um pouco de tudo, que eu acho errado, né? Porque eu acho que você tem que, lógico, mas é necessário, às vezes, até para você saber se é aquilo mesmo que você quer. E eu, de fato, eu falo sempre também para os meus alunos, procurem focar numa área, se especializar numa área e não ficar pegando tudo, faz tudo, porque aí você nunca vai ser respeitado naquela sua área específica. Então, conselho para quem está se formando, foca na especialização, participa das comissões da OAB, networking, gente, é muito importante também, você tá com um colega, eu sempre fui muito piveta, assim, estagiária, já ficava frequentando, né, os congressos, e você vai, conhece um, conhece outro, e acaba que você vai se prospectando. Então, é muito legal isso, de você focar numa área. E aí, com o tempo, vai ter sucesso, né? Um retorno. Lá em casa, assim, eu costumo brincar, porque meu marido é um concursado, é advogado da União. E eu, advogada, ele diz, Deus me livre da tua vida, né? Porque é perfil, né? Tem o perfil daquela pessoa que quer ter uma tranquilidade, ter suas férias naquele momento, né? Bem que agora a gente tem um recesso, que foi uma luta também na época da gente lá da OAB, na primeira gestão foi uma luta grande, a gente ia para Brasília para ter a questão do das férias dos advogados, né? Então, assim, são lutas, mas, assim, eu não me vejo num concurso, né? Hoje eu não me vejo, eu adoro advocacia, tá na minha veia, tá no meu sangue. É difícil você lutar contra uma estrutura morosa, né? Enfim, mas dá certo, né? Dá certo. Dá tudo certo. E agora eu queria fazer um dos nossos quadros, que é o nosso quadro do causas jurídicas, casos jurídicos. Tem algum caso marcante, cômico, inusitado, alguma coisa aí fora da caixa? Família, que possa todos são compartilhar? marcantes, né? Tem alguns tristes, alguns, né? Mas, assim, teve um caso de um pai que me procurou, que estava sendo acusado de assédio, né, sexual com a filha. E me marcou muito, porque eu não gosto, como eu disse para vocês, eu só pego o que eu acredito. E mexeu muito comigo aquilo, porque eu via muita verdade nele. E foram anos de processo, ele sem ver essa menina. E depois visitas supervisionadas e tudo. E quando saiu a sentença, agora a gente conseguiu provar, né, que ele não tinha nada disso. E foi pra mim, assim, eu me lembro que eu não sei nem se tu tava no dia que a gente gritando lá no escritório, de joelho, eu não acredito, né? Então foi, assim, uma festa. Mas eu já peguei de tudo, gente, olha, principalmente lá no EPJ, eu já peguei de tudo. Teve um caso na mediação comunitária, eu grávida, eu fazendo a mediação de boa, né? E um cara puxa uma faca no meio, né? E eu, senhor, por gentileza. Essa tranquilidade. Tal. E acabou todo mundo na delegacia, mas todo mundo bem, né? Mas, enfim, eu já peguei de tudo, tudo. Então, a advocacia de família, eu brinco com com as Marianas, assim, que é uma aventura todo dia é uma novidade. As pessoas são muito, muito criativas, né? No que fazem. Legal. Agora, um outro quadro que nós temos hoje, que nós estamos inaugurando com você, que são as perguntas das seguidoras. Né? Nós colocamos uma foto sua lá e pedimos para as seguidoras colocarem as perguntas delas. Certo. E aí, a gente vai fazer aqui, né? Um ponto, acho que a gente já tocou bastante
bastante hoje, mas foi falando sobre acordo, né? Sim. A importância de fazer acordo, especialmente na seara de família. Imprescindível. É imprescindível, né? Sim, Você lembrar tem das alguma- custas, pra pedir o desconto. Eu sou a louca das custas. Eu vivo com o pires na mão para meus clientes não pagarem as custas, né? Então, assim, fez acordo. Mas, assim, o acordo, ele poupa todo mundo. Eu acho que não tem um ganhador, né? Nem um que ganha, nem um que perde. Eu acho que todos colaboram. E é nesse sentido que eu acho que a gente ganha, né? Então, eu fomento muito essa questão da consensualidade, né? Então, é muito importante. Faz Sim. parte do seu DNA, né? Como Faz advogada, parte. assim, pelo que eu tenho observado. E uma outra pergunta foi: quem é a sua maior inspiração na vida pessoal e profissional? Minha mãe, sem dúvida alguma, é uma grande mulher, 1,5 m, mas assim, com uma força incrível. Eu não sei como ela consegue ter tanta força e me passou muito isso. Eu me lembro demais, assim, a gente estudando, ela fala direito, porra, fala pra fora. Então, assim, eu tenho muito do que eu tenho hoje é minha mãe, sabe, me sacudindo, me tirando da zona de conforto. Ela sempre me quis, assim, independente, livre. Eu sou muito livre. Eu acho que a liberdade é tudo, né, para uma mulher, para um ser humano. Então, eu sou muito livre, eu sou sem amarras. E eu acho que minha mãe me inspirou muito em relação a isso. E profissional, o Rolf Madaleno e o Conrado, assim, são grandes inspirações para mim, são doutrinadores do direito de família, protagonistas, com muitas teses. Maria Berenice também gosto muito. Mas, assim, o Rolf é uma pessoa que, de fato, eu tenho muita afinidade, Rolf Madaleno, na minha profissão. Massa, legal. E agora, por último, nós selecionamos 3, né? A última pergunta das seguidoras, se tem algum caso que foi uma virada de chave, assim, na sua vida profissional. Sim, profissional. Ou pessoal, assim. Não, eu acho que todo caso, pra mim, ele tem a sua importância. Mas, assim, não teve o caso que... Não, eu sempre trato meus processos, assim, com muita seriedade. Então, eu acho que nós, como advogados, não podemos prometer resultados, mas eu acho que eu acredito tanto quando eu pego um caso que eu vou até o fim, assim, graças a Deus, processos exitosos. Então, assim, a minha virada de chave é diária, eu acho. Eu acho que, assim, toda hora a gente tem que estar se reinventando, tem que estar realmente protagonizando. E eu acho que é bem do que você veio falando durante toda a conversa, de que é uma construção, né? Não teve aquele momento que foi o que virou a chave. Foi tudo uma construção, Foi tudo no seu tempo. Certo? E agora tem um ponto muito importante que você esqueceu, dona Monique, de uma seguidora aqui, que foi uma das perguntas mais cômicas que a gente colocou, que ela quer saber da sua vida fitness. Da sua Como dieta. consegue conciliar? Eu não esqueci, não, é porque eu pensei que a gente não ia perguntar. Quem sabe faz ao vivo, gente. Quem É sabe faz assim, ao estamos vivo. começando agora. Advogada, mestra, mãe de gêmeos e agora fitness. Como Gente, eu virei um conciliar? monstro. Não, essa questão da saúde, né? Eu trato como um remédio, né? Acho que quando a minha mãe adoeceu, ela teve um câncer, enfim. E eu comecei foi a virada de chave, assim, que a academia, pra mim, hoje é uma terapia, né? E eu trato como um remédio pra minha vida. Então, eu acho que a doença da minha mãe me motivou a me cuidar, né? A idade, eu tô perto dos 50, então vem a pré-menopausa. Então, a gente começa realmente a se cuidar mais, mas pensando não na estética, mas na saúde mesmo. Mas acabou que eu tô dando gás. Já tá influenciando Mas gente eu na acordo internet. 5 horas da manhã, 5h30 eu já estou na academia, certo? Gente. E tá tudo bem. E 10h30 eu já durmo e pronto, é assim minha rotina. Priorizando, pra dar tempo tem que ser antes do cliente acordar. É. Tem que malhar antes do cliente acordar. Então 5h30 eu tô na academia, todo dia, até E sábado. acho que agora nós podemos passar a palavra para a doutora Marina Fausti, que irá trazer o quadro, que é o filhinho dela. É o meu filhinho que eu adoro quando a gente chega nesse ponto. Que é o de Nem Só de Juridiquês Vive uma Advogada. Sim, que é o sim. momento em que a gente vai conhecer também o outro lado da advogada. O que você gosta de entretenimento, o que você consome de filme, música. Fica à vontade para falar um pouco e se apresentar esse outro lado pra gente. Eu adoro viajar, mas eu tô numa fase super caseira.
Então, assim, eu adoro ficar em casa. Então, eu adoro assistir série, adoro ler. Eu gosto de ficar, desculpa o termo, morgando em Sim. casa, né? Então, assim, eu curto muito, mas viajar é meu hobby. E ficar em casa mesmo. Fazer vários nadas, né? Em Fazer casa. nadas, né? Incrível, o que é Não incrível. gosto Sem de celular. festa, né? Assim, quando eu recebo convite, meu Deus. Vou ter que deixar o Netflix hoje, vou ter Então, que... assim, adoro comer. Não cozinho, faço todos os cursos do Edil. Edil, ele briga comigo, mas não cozinho. Adoro ficar mesmo ali tomando meu vinho. Sou apaixonada por vinho. Todo ano eu tô em Mendonça. Adoro viajar pra lá. E, enfim, é isso. Eu não tenho muito... Consumir, você perguntou consumir. Não sou consumista, né? Muita gente pensa que eu sou... não sou muito... Eu compro o que eu preciso. Tem um aniversário da Gabi. Se eu quiser comprar um vestido ali, eu vou. Mas eu não sou de consumir. Não sou. Não gosto. E nessa parte de viagem, uma viagem que te marcou muito, assim, um lugar Ano passado, o verão europeu. Assim, eu fui com meu irmão. Meus irmãos são meus melhores amigos. Então, isso é muito bom. E eu fui com o Leandro e com a turma. E foi muito bom. A gente fez a Costa Amalfitana. E óbvio, né? Sempre acontecem essas coisas comigo. A gente foi pro cruzeiro, minha mala não chegou. Ai, não acredito. Né? E aí eu passei metade da viagem sem roupa, né? Eu fui pra um camelô e comprei uns looks. Aí bom era o Leandro, né? Quando chegou minha mala, ela, nossa, tá ridículo, tu tava muito melhor com os looks do camelô. Então, assim, eu fiquei louca. Engraçado que eu nunca, assim, eu sou muito... não sou de organizar a malinha, né? Aí nesse verão europeu, eu disse, eu vou organizar por looks. Primeiro dia, aí minha amiga Karine disse, isso não vai dar certo. Não vai dar certo, porque não combina contigo. Mas quando eu cheguei, minha mala não chegou. Meu Deus. E essa questão de tudo louca. acontece com ela, realmente tudo acontece com ela. Porque teve uma confraternização que ela levou um choque. Gente, tudo aconteceu. Nada, do nada. Eu peguei um microfone e levei um choque. Fiquei lá e todo mundo rindo e eu morrendo. Literalmente. Meu Deus. E o Leandro, ela tá lutando capoeira. Eu voei. Então, assim, todo mundo rindo e a palhaça com o microfone, acho que foi na praia, e tava chovendo, sei lá o que foi. Eu não sei o que Tava foi. úmido. Resumo, eu levei um choque mesmo, valendo. Então, tudo acontece comigo. Caí na escada do fórum, né? Então, assim, lá eu sou bem desastrada. Eu acho que hoje o quadro realmente humanizou muito, porque você vê doutora Roberta Vasques leva choque. Não, aí todo mundo pensa, Patricinha, é diva, né? Não, é desastrada, né? Eu sou muito brincalhona, eu sou muito informal, eu sou muito... Gente, assim, eu gosto muito do toque, do abraço, do beijo. Eu sou assim. Então, isso. E eu acho que muito transparente, porque eu acho que foi justamente Sou isso muito que você transpareceu durante toda a 100%. conversa, todas as características. Tipo, eu sou aquela amiga que chega assim, eu tô gorda, não me pergunte. Eu sou super sincera. Eu sou aquela super sincera. Eu sou, assim, muito, muito, muito transparente, preto no branco. E eu acho isso importante também pra profissão, né? Se você Muito. parar pra pensar, porque a gente sempre fala que a gente não consegue ser só advogado. Você não liga um botão, você é a pessoa que tá ali, inclusive você falou muito das suas vivências que trouxeram muito pra sua advocacia, né? Sim. Então, realmente, Roberta Vasques, gente, é humana. Mas ela é humana, tá? E eu acho que é uma pergunta importante aqui pra saber agora, eu tô curiosa pra saber a resposta. Quais são seus sonhos pro futuro? Eu não tenho. Eu não sou, assim, uma sonhadora que fica, quais são... Eu sou muito imediatista. Eu não sei se isso é bom, né? Então, como eu falei pra vocês, todos os convites que eu recebo, sim, eu não penso. Aí, depois é que eu vou, né, absorver aquilo, mas eu não tenho. O que eu sonho mesmo, que talvez seja piegas falar, mas por uma sociedade mais justa, eu sonho com essas conquistas diárias, que elas se implementem, que a gente não fique só no discurso, né? Que, de fato, a gente consiga essa igualdade plena. Eu sempre desejo muita saúde, né, para as pessoas. Eu sempre falo, até a minha música que eu tenho no Instagram é Saúde, da Rita Lee. Eu acho que, para mim, eu escuto todo dia, sabia? Todo dia aquela música eu escuto. Outra curiosidade. Todo dia. Primeira música que eu escuto
é saúde da Rita Lee. Então, assim, Legal. eu sou muito positiva. Então, eu não tenho, assim, um sonho. Eu quero ser isso. Não, eu quero essa minha vida, tá boa. Eu quero poder ajudar as pessoas. Você tá vivendo, né? Eu muito tô da vivendo o meu prática. presente. O presente, eu vivo muito o presente. É, E eu procuro isso é colocar legal. em prática o que eu sou, o que eu desejo no meu dia a dia. E eu acho interessante porque isso é uma importante mensagem de construção, né? Porque pra gente construir, pra gente fazer alguma coisa, a gente tem que estar vivendo o presente. Não adianta também sonhar com, meu Deus, eu quero estar milionária daqui a uns, sei lá, 10 anos. Você vai ficar só vivendo essa coisa lá da frente. Eu trabalho. Eu sou realmente assim uma máquina. Eu gosto muito de trabalhar. E eu não tenho nem, sabe, eu não tenho essa questão de ser muito sonhadora. Acho que eu sou doida. E acaba realizando mesmo assim, né? Eu acho Realizo. super Tudo legal. que eu quero, eu consigo. Isso é uma coisa que eu sou muito, assim, focada. Eu sou muito organizada, eu sou muito... Assim, o foco pra mim... Eu tenho foco em tudo. No exercício, da academia, eu não falto. Eu procuro ter o equilíbrio, assim, tudo na minha vida. Então, eu vivo muito o meu hoje, sabe? Eu quero ser feliz intensamente, em tudo. Então, eu não fico muito de sonhar, não. Eu acho que essa acaba sendo um sonho, só que vivido, né? Aquele sonho pro futuro. Eu acho isso muito Mas se legal. fosse assim, o que é que você queria? Eu queria, assim, um Brasil sem fome, uma sociedade mais justa. Isso me toca muito. Então, são coisas mais, assim, que dependem da gente, sim, né? Que a gente tem que fazer a nossa parte todo dia. Mas, pessoalmente falando, eu me sinto muito realizada. Eu não sou de querer mais do que eu tenho. Eu tô muito feliz. Ai, não, que bom, assim, enfim, eu fico querendo me emocionar. Essas coisas. Mas é porque eu vim pensando assim na nossa conversa, que já tá chegando ao fim, infelizmente, mas que eu fiquei pensando tantas coisas que eu não tinha parado pra refletir, eu refleti hoje, que é como são recentes algumas conquistas nossas e como tem dedos de mulheres das nossas referências que não estão lá à toa, né? Que a Roberta, a gente viu que participou de muita coisa aí nesses 20 anos E eu fiquei muito de feliz carreira. que quarta-feira passada eu fui para a posse da Daniele Teixeira como ministra do STJ e fui muito feliz, e o Teodoro também, nosso cearense aqui. Foi muito Membro da orgulho. minha banca. Maravilhoso. E a Dani foi uma dessas mulheres que encabeçou o movimento Mais Mulheres na OAB, estava lá no Conselho Federal, a gente movimentando, então ela, na posse dela, os movimentos sociais presentes, assim, muitas mulheres negras, mulheres indígenas, então isso foi muito marcante. Então a gente vai ter uma grande ministra, né? Uma ministra inclusiva, então eu fiquei muito feliz mesmo. Que máximo. Dá um orgulho. Eu fui assim, me larguei para Brasília com um orgulho danado de ver aquela mulher, advogada, que estava ali, já como ministra, né? Tão inclusiva, tão humana. E o Teodoro também, muito humano. Então, eu acho que o judiciário ele tá tendo essa nova roupagem, né? Sim. Ele vem ganhando isso. Então, isso é muito legal. Vai impactar também nos nossos processos, na nossa atuação. Uma mudança cultural também que a gente vem trazendo aí mesmo para evoluir enquanto sociedade. Bom, chegamos no momento de finalizar, vamos para a última pergunta. Mas se pudesse, ficava aqui muito... E minha alergia segue. Alergia Eu queria que minhas alergias fossem assim. Não sei, não se incomodem, queridos. Eu estaria já inviabilizada em qualquer coisa se eu tivesse com a minha crise. Eu sou muito alérgica, mas eu não consigo ficar assim, então elegante. Eu não sou, meu colar tá todo enrolado. Gente, eu não sou, eu sou assim, entendeu? Eu sou assim. Né? Mas, Roberta... Cheio de mugango, meu Deus, eu não quero nem me assistir nesse... Ouve no Spotify, vai dar certo. É melhor. Não, mas imagina, tá ótimo. Pra finalizar, o que a gente queria saber é, assim, o que a Roberta de hoje falaria pra Roberta que tava lá ingressando na universidade, ouvindo o conselho do pai e indo pra esse desafio, o que você falaria? Ai, eu nem sei, sabe? Eu acho que os meus pais, eles me criaram muito livre, sabe? Então, eu nunca tive muita amarra em nada. Tipo, se quero morar fora, eu quero... Então, assim, eu sempre tive muito apoio dessas minhas loucuras, né? Assim, loucuras profissionais. Então, assim, eu me vejo... o conselho que eu daria, eu acho que até para quem está começando,
é que não tenha medo. A gente não pode ter medo. A gente tem medo. Eu pego meu advogado que me liga, que acaba que esses meus ex-alunos ficam muito ligados a mim. A primeira coisa que eu faço é dar o meu celular no primeiro dia de aula. É uma selva, mas assim, eu faço questão. Eu digo, me liguem. Se vocês tiverem um perrengue, tiverem alguma dúvida, me liguem. Como advogado, não tem problema, eu vou atender. E muitos, assim, têm muita dificuldade, medo em sustentação oral, né? Eu acho que até vocês poderiam falar sobre isso, porque é uma realidade tão... que os jovens advogados têm tanta dificuldade, né? E a gente precisa desmistificar um pouco isso. Mas, assim, acreditar em você, acreditar na sua competência, foca numa área, se especializa numa área, ter paciência, que você não vai ganhar dinheiro logo, né? Tem um caminho a ser. A gente tem que ter a humildade de aprender, de se permitir aprender. Então, é isso. Eu acho que a Roberta do passado era mais sonhadora, talvez, né? Mas sempre foi muito destemida. Então, eu acho que essa minha coragem me fez voar, né? E me faz voar. Eu não sei qual será o meu destino ainda, né? Quem sabe? Eu estava lá no STJ, eu disse, eu acho que eu vou querer. Acho que eu vou ser desembargadora. Então, assim, né? A gente fica brincando. E eu estava também num ambiente muito masculino, só tinha eu de mulher lá com a comitiva do Ceará, praticamente, assim, dos advogados que a gente estava juntos lá. E aí ele falou, daqui a pouco vai ter que começar, porque vai faltar mulher para... Isso é verdade, não, a gente tem que estimular essas mulheres. Então, assim, eu acho que estimular a coragem, a gente se ajudar, ter essa rede de apoio, focar numa área e voar, né? E ter liberdade. Eu acho que a liberdade, para mim, foi um fator muito importante, eu ter essa oportunidade, né? De ter feito tudo que eu sempre quis, sem nenhuma amarra. Então, acho que isso me ajudou muito. Como mulher. E como mulher advogada. Não, muito, muito bom estar aqui. E, assim, me veio todo o nascimento desse projeto e as ideias. E que a gente fez justamente para isso. A ideia é trazer isso. E eu sou uma pessoa emotiva. Às vezes a gente, né, tem muito medo no dia a dia da advocacia em falar com o juiz, em estar numa audiência de instrução. Eu vejo ali todo mundo igual. A gente não pode se diminuir como advogada, muito pelo contrário, a gente tem que mostrar que a gente está ali na paridade profissional. Então, o jovem advogado ele tem que ter essa visão de valorizar, mas também de ser valorizado. Eu acho que os escritórios precisam valorizar, né, os advogados. Então, é uma construção, é um caminho, a gente precisa realmente falar sobre isso. Então, acho que é isso. A Roberta de antes era um pouco mais sonhadora, mas muito corajosa. E eu acho que eu consegui manter isso. Eu não me decepcionei tanto. Porque às vezes a gente se decepciona, né? Eu estava no Uber e quando virou professora, meu ex-aluno, eu não acredito. O que houve? Professora, eu passei um ano, não consegui me adaptar e tô aqui. E aí eu fui conversando com ele, mas qual era a área que você queria? E tal. E aí ele me ligou um dia desse, professora, estou no escritório tal. Assim, que foi Deus que ele colocou naquele dia no meu caminho. E a gente conversou bastante. Então, assim, que não se decepcionem logo no começo, né? E a gente tem a dificuldade, gente, até hoje. Os perrengues não é fácil. A gente não pode desistir. Muito bom. Não queria encerrar, mas chegou o nosso momento. Roberta, queria agradecer demais, não só em nome do projeto das meninas, mas em nome mesmo da advocacia cearense. Acho que você trouxe pra gente aí com seus 20 anos, 20 e poucos anos de carreira, mas apenas 20 de vida. Verdade, gente, mas apenas 20 de vida. Mas você trouxe pra gente muitas conquistas, plantou muitas coisas e a gente só pode agradecer mesmo e desejar mais sucesso ainda. Obrigada. Que você continue sendo essa pessoa acessível, acima de tudo, né? Como professora, como advogada e como pessoa. Então, assim, só eu que agradeço e como mulher, agradeço vocês
por estarem fazendo isso, né? É um começo de grandes ainda, né? Entrevistas que vocês vão fazer. Eu acho que esse trabalho é o que faz a diferença, né? Eu queria, as meninas, professora, me convida para palestrar. Eu queria muito, mas não tenho tanto tempo mais, né? E a gente acaba que acabei focando no escritório e estou absorvida, mas vocês precisam falar mais sobre esses assuntos, né? Eu acho que esse tipo de Instagram, YouTube que vocês fazem, esse programa, né? Como é que vocês chamam? O canal. Até a pessoa velha, né? De canal é muito importante para que a gente possa realmente falar sobre as dificuldades da mulher advogada, das mulheres como um todo. Então, vocês estão de parabéns. Eu que me sinto honrada em estar aqui. Que é isso. Como palavras finais, eu também gostaria de agradecer muito, Roberto, por ter aceitado esse convite. E toda a sua fala, assim, eu me considero nova na advocacia, né? Eu tenho 5 anos de formada. Jovem advogada. Eu tô lá estagiando desde o segundo semestre da faculdade, mas tô lá na excelente advogada. Mas, assim, muito das suas falas me toca profundamente porque eu ainda tenho receios, eu tenho medos, eu tenho inseguranças de será que eu vou conseguir fazer vingar essa profissão? Será que eu devo ir para outra área? Quase todo dia eu A gente penso entra nisso, em muitos conflitos, verdade. Mas assim, eu amo advogar, principalmente na área criminal. É onde eu realmente que é quero muito estar. masculina, né? Exatamente. É uma área muito Exatamente. masculinizada. Eu acho que é a maior área de masculina das verdade. outras áreas. Então, assim, eu fico muito feliz de estar ouvindo, de estar compartilhando, recebendo essa experiência de você. Porque ajuda, é uma coisa que você sente que tá segurando na mão uma da outra e vamos lá, você vai conseguir. É importante alguém virar pra você e dizer, você consegue, não desiste. Entendeu? Então, pra mim, isso é um conforto, também me emociona. E eu gostaria de agradecer demais. Eu que agradeço. Eu também faço das palavras das meninas as minhas. Eu acho que, assim, hoje é um espelho do que motivou a gente a fazer, né? Que é essa troca e principalmente esse incentivo e essa motivação. Então, eu também fico muito feliz, agradeço muito a tua presença. E é isso. E um brinde! As mulheres, né? As mulheres. Que nós somos, a gente tem que se elogiar, a gente tem que levantar a estima da outra. É isso mesmo. É isso aí, mas enfim, agradecimentos eternos, mas muito felizes por estar aqui com você, Roberta. É isso, gente. Vamos encerrando mais um episódio do Pode Protagonizar. Eu conto com vocês para seguir as nossas redes, no Instagram, no Spotify, no YouTube. Vai estar tudo aqui no link abaixo na descrição do vídeo. E até a próxima. Tchau, tchau.